Muito bem, bom dia! Estamos começando mais um Café com Mulheres. Mulheres mentoras, mulheres mentoreando mulheres, um café com mulheres, um tempo com a palavra de Deus, tomando café juntas nessa manhã. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL, Ministério Mulheres Mentoras. Muito bem-vinda! Você que está conosco nessa manhã, você que está entrando, você que já está aí. E nós estamos compartilhando como nossas casas podem ser um lugar de encontros divinos, um lugar de espera, um lugar de promessa. E queremos olhar hoje a casa de um casal muito especial. Vamos conversar hoje sobre Priscila e Áquila. E com muita alegria quero compartilhar com vocês, quero convidar, se possível, você possa abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18. E nós queremos então nesse momento ler ali dos versículos 1 a 4. Quando Atenas, Paulo foi a Corinto, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Bem, aqui entra Paulo na vida de Priscila e Apolo. Não só na vida, Paulo entra na casa deles. Olha que lindo. Agora, versículos 18 seguintes, Atos capítulo 18, agora versículos 18. Você pode acompanhar Atos 18, Paulo ficou muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso. Vocês lembram que Priscila e Áquila agora foram a Éfeso com Paulo e ficaram lá. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Que lindo que podemos ver como uma casa de Priscila e Áquila se transforma uma bênção, não só para Paulo, que é recebido lá, mas também se torna uma bênção para Apolo, que se tornou uma bênção para as outras comunidades. Não só a hospitalidade de Priscila e Áquila em acolher, em servir, em estar, recebê-los em sua casa, mas também o ministrar deles na vida do Apolo fez diferença. E nós queremos compartilhar sobre esse estar em casa nesse tempo, sobre essa casa como um lugar de ensino, como um lugar de edificação mútua.
Então, queremos olhar alguns aspectos e eu quero compartilhar com você algumas considerações que David Cornfield faz na Bíblia de Estudo Discipulado. E é bem interessante porque ele diz assim, quando são apresentados, logo no versículo 2 de Atos 18, ele diz assim, Áquila é citado primeiro. Mas depois disso, Priscila é primeiro, sempre citada, com exceção de 1 Coríntios 16, 19. A ordem nos nomes mostra a liderança. Tudo indica que Priscila tinha um dom excepcional para o ensino e possivelmente para a liderança. Ao que parece, ela e Áquila sabiam ceder o papel de liderança um para o outro, segundo as circunstâncias e necessidades. E Paulo, ao concluir suas cartas, cita nome de pessoas muito importantes para ele. Em Romanos 16, ele cita 34 nomes. E 7 em 1 Coríntios 16. Em 2 Timóteo 4, Paulo cita 16 importantes pessoas, contando até Timóteo, que são importantes para ele. Mas existe um casal indicado por nome em todas essas listas. E sabe qual? Priscila e Áquila. Em todas as listas, Paulo cita esse casal. E cita, então, esse casal como parte da sua equipe. Eles ajudam, Priscila e Áquila ajudam Paulo a fundar a igreja de Coríntio. Priscila e Áquila fortalecem a igreja de Éfeso, discipulando e mentoreando Apolo. E essa igreja de Éfeso, aliás, chegou a se reunir na casa de Priscila e de Áquila. Assim como também a igreja de Roma se reuniu na casa de Priscila e de Áquila. E quando Paulo estava em perigo, eles arriscaram para salvar a vida de Paulo, passando ele por sobre o muro, Romanos 16, 4. E aí então todas as igrejas foram abençoadas, porque Paulo pôde continuar seu ministério, porque Priscila e Áquila arriscaram sua vida para salvá-lo naquele momento que ele estava sendo perseguido. E Paulo o saúda de forma especial no final da sua vida. Bem, queridas, eu quero olhar com vocês num primeiro momento como esses diferentes chapéus que Priscila usa. Um momento ela é esposa de Áquila, está ali servindo, está ali na casa, toda aquela hospitalidade, não só servindo sua casa, seu esposo, mas também servindo aqueles a quem ela acolhe. Então, esse dom de ensino que ela tem, mas também esse dom de hospitalidade que ela coloca a serviço do corpo de Cristo. Então, Priscila sabe servir a partir dos dons que ela tem. Que coisa linda. Me ocorreu uma palavra que Deus diz quando ele conversa com Agar. Ele pergunta para Agar assim, Agar chega para Deus e está ali no deserto, fugindo com seu filho Ismael, o filho ali clamando, já quase um adolescente, morrendo ali no deserto, e Deus ouve esse clamor, e ele vem porque ele ouve esse clamor, e Agar diz que Deus é o Deus que me vê. Que coisa linda, nós temos um Deus que nos vê. Que nossa experiência pessoal com Deus possa ser essa experiência desse Deus que nos vê. E quando Deus nos vê, Ele nos vê quem eu sou, Ele nos dá identidade, Ele nos valoriza. Quando Deus me vê, Ele não vê porque eu estou abanando, esperneando. Ele não vê somente porque eu estou fazendo muita coisa para Ele. Ele me vê pelo que eu sou para Ele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus me amou. Eu sou esta pessoa que Deus amou. Também por mim Jesus veio. Por amor a mim, pelo que eu sou, não pelo que eu faço. E como é lindo isso. Que Priscila pode se sentir amada por esse Deus que a vê, e ela pode ter liberdade de servir, então, de hospedar pessoas e de ensinar. Então Priscila sabe usar os chapéus certos na hora certa. Ela sabe transicionar uma liderança para o seu marido e liderar quando ela precisa liderar no ministério ou em algum momento. E não se deixa intimidar por aquela cultura da época, mas ela sabe ser plenamente tudo que Deus quer que ela seja como filha amada e servir plenamente a partir dos dons que Deus lhe dá.
Segunda que eu quero entender, quero compartilhar com vocês, é como ela trabalha essa coisa de mãos dadas com o marido. E que coisa linda quando nós temos hoje muitos casais servindo no ministério, seja como líderes, sejam como pastores. Nós temos muitas esposas liderando e servindo juntas também em suas igrejas, esposas de pastores. Então é nesse contexto que nós precisamos trabalhar juntos sem nos intimidar e sem que nossos maridos se sintam ameaçados por nossas lideranças e por nossos dons. Mas podemos ser Ézer, podemos ser auxiliadora, alavancar e levar nossos maridos a voar alto dentro do chamado de Deus para a vida deles. E eles, maridos, podem ser os nossos Ézer, nossos auxiliadores que nos fazem voar alto dentro dos ministérios que Deus tem nos chamado a partir dos dons que estamos para servir a Deus. Como isso é precioso. Priscila e Áquila são esse casal, onde um é Ézer do outro e leva o outro a voar alto. Como é lindo quando essa palavra bíblica se cumpre na vida dos casais. Bem, mas Priscila também junto com o marido era uma profissional. Eles eram fazedores de tenda, assim como Paulo que se juntou a ele e levantavam o seu sustento. Então Priscila também era uma profissional. Nós temos hoje muitas mulheres líderes na igreja, mas também profissionais, desempenhando funções, sendo profissionais na área da internet, sendo profissionais na área gráfica, sendo profissionais na área da educação, sendo profissionais na área da medicina, sendo profissionais na área da engenharia, sendo profissionais em tantas áreas e servindo a Deus a partir daquilo que elas têm de habilidade, servindo as pessoas. Como é lindo ver isso, e nós vemos isso também em Priscila. Bem, Priscila ajudou a fundar a igreja de Corinto e ela consegue trabalhar com Paulo. A Priscila e Apolo trabalham, Priscila e Áquila trabalham com Paulo na edificação. Isso é trabalho em equipe. Sabemos trabalhar juntas sem nos sentirmos ameaçadas, nos relacionar em equipe e não trabalharmos sozinhos. E isso é uma característica importante. Quando Barnabé chega em Antioquia e vê o que a graça de Deus está fazendo, olha só que lindo, ele não fica lá trabalhando, oba, aqui eu tenho uma plataforma, todo mundo vai ver como eu sou importante, posso mostrar tudo que eu sei fazer, não. Barnabé vai a Tarso procurar Paulo, porque Barnabé aprendeu de Jesus. Os historiadores dizem que Barnabé é um dos 70 que Jesus enviou. E um desses 70 que Jesus enviou de 2 em 2, então Barnabé aprendeu sozinho não. E ele foi em Tarso, procurou Paulo para trabalhar com ele em Antioquia. Quando Paulo vai para as viagens missionárias, ou ele vai com Barnabé ou vai com mais alguém. Então Paulo aprendeu este valor do reino de Deus e trabalharmos em equipe. E Priscila é uma mulher, junto com Áquila, que trabalham em equipe, junto com Paulo, ali na igreja de Corinto. Então a igreja primitiva reconhece também esse dom da Priscila. O seu nome aparece como alguém em primeiro lugar citada, antes inclusive de Áquila, porque ela tem esse dom de liderança. Não estamos querendo dizer que Priscila lidera Áquila, estamos dizendo que Priscila tem um dom claro de liderança na igreja primitiva. E a igreja primitiva reconhecia assim como Paulo reconheceu. E esse dom de ensino, olha só, Apolo era um cara que falava muito bem, ele conhecia as escrituras, mas ele precisava daquele toque do Espírito, ele precisava ser orientado, ele precisava ser mentoreado, e Priscila está ali junto com Áquila, Priscila está ali orientando Apolo, e que bênção Apolo se tornou. Então Priscila foi corajosa também, ao junto com Áquila, salvar a vida de Paulo que estava sendo perseguido para que ele pudesse continuar abençoando então as igrejas daquela época e que nós tenhamos todas as cartas que Paulo nos deixou. Eu quero trazer essa perspectiva de que quando Paulo no final faz sua última carta e suas últimas palavras, ele traz uma recomendação especial, um carinho especial para Priscila. Eu quero falar de muitas mulheres hoje que lideram. Sem sombra de dúvida, a maior parte dos membros em nossas igrejas são mulheres. E nós temos muitas mulheres liderando na igreja. Muitas mulheres esgotadas porque estão com diferentes chapéus que demandam diferentes fazeres, diferentes ações. E muitas vezes entrando num papel de precisar provar para os outros.
provar para os outros que tem papel, ou que tem importância, ou que tem um dom, ou que sabem fazer. Priscila simplesmente teve uma experiência real com esse Deus que a vê. Esse Deus que diz: você é minha filha amada, você é filha do meu amor, você é a alegria da minha vida. E então Priscila pôde servir na sua casa, servir ao seu marido, servir à igreja, receber a igreja na sua casa, servir a Paulo, trabalhar em equipe com Paulo, servir a Apolo, ensinar a Apolo, ser bênção para a igreja primitiva. E Priscila pôde fazer tudo isso porque ela estava num lugar de filha amada, consciente de que quem a chama e quem lhe dá o dom é Deus por meio do Espírito Santo. Não são homens que nos dão dons, não são homens que nos dão chamado, é Deus quem nos dá chamado, porque nós somos suas filhas amadas e podemos servir. Mas tudo isso, queridas, acontece num contexto de casa. Tudo isso acontece num contexto de uma casa, a casa da Priscila. É ali que ela faz da sua casa um lugar de ensino, um lugar de bênção, um lugar de edificação. Nesse tempo que estamos tão em casa, como podemos transformar nossa casa um lugar de ensino, um lugar de edificação, um lugar de bênção, de acolhimento. Para que sejamos bênção, assim como foi Priscila, na bênção de muitos homens e mulheres. Minha oração é que tenhamos muitas mulheres mentoreando mulheres, mulheres mentoreando homens, mulheres edificando, mulheres sendo mentoreadas por outras mulheres e homens mentoreando mulheres. É tão importante termos em nossas equipes, homens e mulheres, que tenhamos nas nossas equipes a perspectiva masculina, mas que também tenhamos em nossas equipes a perspectiva feminina. Nós não competimos, não estamos numa queda de braço. Nós somos Ézer, nós caminhamos juntos servindo ao Senhor Jesus. E é assim que nós precisamos ser com nossas características. Priscila continuou sendo uma mulher. Priscila era uma mulher de Deus. Priscila era uma filha amada. Por isso ela pôde ser uma líder com tanta graça de Deus para ministrar também na vida de homens. Nós podemos servir juntos, homens e mulheres, e assim adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e revelar seu nome a todas as nações. Nossa casa ali começa, com nossa vida no altar de Deus, nossa vida aos pés de Jesus. Queridas, que essa palavra possa ser um encorajamento para mim e para você, de sermos Priscila com nossos dons, servindo ao corpo de Cristo, começando em nossa casa. Um grande abraço!